Fala máquina, Britão aqui. No vídeo de hoje eu quero falar sobre diagnóstico diferencial de dor no membro inferior. Fica comigo até o final que você vai conhecer todos os diagnósticos possíveis que seu paciente pode estar apresentando. Uma história comum no pronto-socorro é de um paciente que chega com dor no membro inferior. Beleza? Primeira coisa que eu quero que a gente tenha aqui para construir esse raciocínio clínico é lembrar que, a partir de uma queixa, a ideia é que a gente sempre trabalhe hipóteses diagnósticas. Então é claro que uma queixa tão isolada quanto dor no membro inferior já pode gerar para você algumas hipóteses diagnósticas. O que você está pensando aí? O que você está pensando? Quais hipóteses esse paciente pode ter? Beleza, ok. Mas como que a gente consegue organizar esse raciocínio para de alguma maneira facilitar um pouco isso? Então vamos lá. Vamos olhar primeiro ao que é mais fácil? Pode ser. Por exemplo, o paciente está com dor no membro porque foi vítima de um trauma. Caramba, imagina, o camarada chegou para você, estou imaginando ele aqui na minha frente. Roupa do Flamengo, tá? Roupa do Flamengo, todo suado. Grama para tudo quanto é lado, lama para tudo quanto é lado. Pô, com 2, 3 amigos rindo. Esse cara tava numa pelada, pô. Aí tá mancando. O que aconteceu? Deram um carrinho, sei lá, caiu. Né? Chutou a bola errada, sei lá, não sei o que aconteceu. Aí sofreu ele um acidente. Né? Imagina, você tá dando um paciente todo na prancha, maca, não sei o que, todo, né? Bateu o carro, caiu de moto, ou seja, então, um diagnóstico, obviamente, é o paciente vítima de trauma. O paciente vítima de trauma pode ser, né, de uma fratura até um quadro de amputação, né, maior, né, por exemplo. Então, os pacientes vítimas de trauma é uma hipótese diagnóstica que a gente pode ter. Beleza. Segunda hipótese aqui, um paciente com dor no membro, ele pode ter uma dor irradiada. E essa dor irradiada pode ser fruto de uma patologia lombar, uma lombalgia crônica. Um paciente, por exemplo, com hérnia de disco. Por que eu estou falando desse paciente? Não, para ver que não é um paciente grave, não, mas é um paciente comum, tá? É um paciente comum. Ele chega muitas vezes com uma dor, tipo parestesia, às vezes uma dor empontada, tem formigamento. É um paciente que tem dor à coluna. Se você fizer as manobras, é um paciente que vai, né, referir dor na região lombar. E muitas vezes o diagnóstico desse paciente é uma patologia mesmo, lombar, uma hernia de disco, evoluindo com ciatalgia. Tá? Então tá aí um diagnóstico diferencial que a gente deve ter em mente no pronto-socorro também. Terceira hipótese diagnóstica para a gente trabalhar. O paciente que chega com dor no membro e edema. Ou seja, além da dor, tem um processo edematoso que é unilateral. Olha aqui que detalhe, o detalhe está aqui. É um edema unilateral do membro. Esse edema unilateral associado a uma dor, se de fato for súbita, ou seja, algo que começou de um dia para o outro, uma hipótese diagnóstica que você deve buscar agora, descartar com o seu exame físico ou confirmar com o seu exame físico, por exemplo, é trombose venosa profunda. Então, este paciente é um paciente que deve estar muito atento. Tá? Toda vez que você suspeitar de trombose venosa profunda, eu gostaria que você lembrasse do diagnóstico da sua irmã do mal. Né? A irmã do mal seria a oclusão arterial aguda. Tá bom? Então, toda vez que houver suspeita de TVP, eu gostaria que você investigasse se esse paciente tem sinais, tem estigmas de uma arteriopatia, uma doença das artérias, uma doença obstrutiva das artérias. Romulo, como é que eu posso pesquisar isso? Por exemplo, um paciente já infartou, possivelmente é um paciente que tem uma doença aterosclerótica. A aterosclerose não é uma doença que dá só nas coronárias, ele dá em todas as artérias do corpo. Então esse paciente pode ter aterosclerose e deve ter nos membros inferiores. A região de maior acometimento são as regiões de maior turbilhonamento. As regiões de maior turbilhonamento no membro são as artérias femorais e as artérias poplíteas. Desculpa, a artéria femoral e a artéria poplítea. Então você pode avaliar o pulso desse paciente, né, desde a região mais proximal até os pulsos distais, com a pediosa e a tibial posterior, comparando ao membro contralateral. Se esse paciente tem, por exemplo, pulsos normais, possivelmente, apesar do infarto, não é um paciente que tem uma doença arterial obstrutiva periférica, tá? Outra coisa que a gente pode investigar, a gente pode simplesmente olhar para a perna do paciente, por exemplo. O que seria um estigma de arteriopatia? Uma pele sem fâneros, uma perna sem pelos, uma pele que brilha, uma pele que descama, uma pele que tem uma dermatite, chega a ser trófica, que causa esclerose, endurecimento da pele. Um paciente, por exemplo, com uma diabetes. Um paciente com diabetes de longo tempo pode desenvolver um quadro de aterosclerose.
Um paciente que é tabagista, esse é um grande fator de risco. Um tabagista ali de alta carga tabágica, ele pode evoluir também com estenose e lesões dessas artérias distais. Todos esses casos não necessariamente significam que a ausência de pulsos definirá uma embolia, pois a embolia é uma alteração aguda, súbita. Isso que a gente está falando denota um paciente de risco. O que realmente faria a gente pensar numa oclusão arterial aguda? Um quadro de dor súbita, com perda de pulsos, com palidez cutânea, com alteração da temperatura, com alteração da sensibilidade, ou seja, os P's, né? Lá 5 P's, 6 P's, até 7 P's, dependendo do autor que você estiver lendo, do mnemônio que você estiver tentando decorar, mas são os P's aí que mostram pra gente uma alteração, né? Tá em inglês, tá? Por isso que é P, pain, pulseless, né? Pallor. E essas alterações então, mostram pra gente que há uma isquemia arterial ali naquele membro, tá? Então, embolia arterial, oclusão arterial aguda é um outro diagnóstico pra gente lembrar. Diagnósticos mais raros aqui, mas porém, ainda no campo da vascular, né? Esse paciente pode ter, por exemplo, um aneurisma dos membros inferiores. Né? Um paciente com dor nos membros pode ter um aneurisma tanto da artéria femoral quanto da artéria poplítea. 2 cenários que eu gostaria que você lembrasse. O paciente foi recentemente puncionado por um cateterismo. Ele pode fazer um aneurisma ou né, um pseudoaneurisma que pode estar causando um processo de dor. Então lembra dessa hipótese diagnóstica. Segunda, o paciente pode ter o aneurisma da região das artérias da perna, uma delas é a artéria poplítea, por exemplo. Né? Os aneurismas dos membros inferiores, a principal complicação não é rotura, a principal complicação é a embolização. Então esse paciente pode abrir um quadro de dor e cianose distal por um aneurisma que está soltando êmbolos. Então, excelente hipótese diagnóstica, um pouco mais raro aqui, tá? Mas é importante que a gente lembre. Vamos lá, vamos mudar de cadeira agora, vamos para outra cadeira. Vamos para a cadeira agora da infecto. Paciente com dor no membro pode ter o quê? Pode ter erisipela, pode ter celulite. Importante você ver o quê? Porta de entrada. O paciente teve manipulação, o paciente teve uma onicomicose, o paciente teve um corte, o paciente teve uma mordedura de um cachorro, caramba, de um gato, não importa. Ou seja, isso pode abrir um processo infeccioso, esse paciente poderia cursar com dor. Na reumato, o que a gente pode ter na reumato que poderia dar dor no membro inferior? Poderia ter gota, né? O paciente poderia apresentar, por exemplo, um quadro de dor no membro, mas vai principalmente no hálux, né? A famosa podagra, aquele paciente abre um quadro súbito também de dor. É um paciente normalmente que já tem histórico de ácido úrico elevado, muitas vezes ele até conta que ele já fez uso de alguma medicação, já tratou com colchicina ou toma alguma outra medicação, halopurinol, por exemplo. E aí, uma hipótese diagnóstica que a gente pode ter é uma crise aguda de gota. Tem alguns outros diagnósticos aqui que valeria a pena a gente comentar, mas eu vou deixar para uma segunda parte do vídeo, porque a gente já falou de bastante diagnóstico aqui. Conta para mim qual outra queixa você gostaria que eu fizesse uma investigação, igual eu fiz agora, de hipóteses diagnósticas possíveis. Comenta aqui embaixo e se você curtiu, obviamente, esse vídeo, clica, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.